Estamos de volta em mais uma edição do programa Vozes do Médio Mearim News. Como todos os dias, eu sempre trago um entrevistado para nosso diálogo com você, que é o internauta, o telespectador. Nossas conversas são com pessoas que de uma forma direta ou indireta atuam no sentido de fazer crescer Pedreiras. Pedreiras é uma metrópole considerada no Médio Mearim. E se eu disser, você sabe quem é José Humberto de Araújo? Muita gente vai pensar que é político, não. Mas se eu disser, você conhece Cessé Bulhões? Muda completamente o sentido, mas ambos são a mesma criatura. Ele é engenheiro civil, já atuou em vários segmentos da construção de nossa cidade, foi secretário de obras e conhece muito da nossa história. É com ele que eu falo a partir de agora. Tudo bem, Humberto? Cessé Bulhões. Cessé Bulhão, é um prazer imenso estar aqui com você, sabendo de antemão que seu projeto é um projeto abrangente, que vai dar mais oportunidade às pessoas de Pedreiras a nos conhecer, a nos trocarmos ideias e oportunizar também aqueles que ainda não entenderam que a comunicação ela visa absolutamente dar informações ao cidadão. Esse projeto seu, ele tem essa relevância muito importante, trazer Pedreiras para dentro do seu lar e a compreensão exata do que significa a nossa cidade para a sociedade. Muito obrigado por essas considerações, mas nós vamos falar agora daquilo que você precisa saber, da sua cidade. Nós somos uma metrópole estatisticamente falando, no Maranhão. Mas a nossa cidade ainda há muito que ser feito. Homens que já vieram, nasceram, outros que vieram de fora, compuseram essa história. Quem foi a história da vida, da família de Cessé Bulhões? Vamos falar disso agora? Bora lá. Primeiro o seguinte, o meu pai, que para mim foi uma figura marcante, evidentemente, todos os pais representam isso, ele teve uma história muito intensa. Ele havia nascido no começo do século, né? E se construiu aqui em Pedreiras, chegou a ser delegado por 2 vezes, presidente da Câmara em 1950, 51, 52, amigo de muitos políticos, representou muitas vezes a cidade de Pedreiras junto ao governo do Estado. Então, nesse contexto político, ele foi uma pessoa muito integrada. Por outro lado, era um comerciante que desenvolveu várias atividades. A última atividade de mais relevância foi na época que nós tínhamos aqui uma produção imensa de arroz. Pedreiras tinha 100 e tantas usinas de arroz, 110 usinas, salvo engano, e ele era um dos tantos produtores de arroz aqui, que nós, todos os dias, sem exceção, carregávamos caminhões para o estado do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, enfim, para o Nordeste de um modo geral. Papai tinha esse padrão, vamos dizer assim, de ser um aventureiro. Ele vir para cá, o pai dele trabalhou embarcado, como se diz, até o seu Tiago é um desses tais. O pai dele era um português, né, que nos idos lá de 1900 e pouco, né, viajava para Pedreiras a transportar algodão nas balsas. E aí ele nasceu lá no Cancelar, mas se projetou aqui em Pedreiras. Ele era adotado por Frederico Mota Bulhão, que era um comerciante abastado, que veio do Rio de Janeiro e veio terminar aqui em Pedreiras, que é uma sociedade. Então, papai foi criado nesse meio. Mas não por isso ele deixou de ser uma pessoa muito interativa e teve várias atividades na cidade de Pedreiras. Muito amigo das pessoas que eu considero importantes, que foi Carlos Martins, Vicente Benigno, Chico Sá, né? E tantas outras personalidades. O Tiago era um amigo imenso dele, nós tínhamos uma afeição muito grande do seu Tiago Costa, lá da Trisdel do Vale. Então, assim, esse pessoal mais antigo, eles tinham uma mentalidade de ver Pedreiras no ápice. E Pedreiras era realmente isso. Mudou um pouco porque nós deixamos de produzir arroz, por exemplo, que foi nosso último reduto, mas, por outro lado, não deixou de ser importante. Hoje, Pedreiras é uma cidade que tem um comércio muito ativo e que gera até uma questão de como explicar, nós não temos como explicar por que Pedreiras é dessa maneira, quando, na verdade, as estradas que nós temos são poucas, os meios de comunicação, nesse sentido, são poucos, não são tão relevantes.
mas continua ávida de progresso. Nós tivemos a felicidade de ter Trizidela como bairro e hoje cidade, que nunca se dividiu naturalmente, nós somos irmãos, na verdade. E isso é muito relevante, isso é muito importante para você compreender Pedreiras no contexto nacional até. Pedreiras produziu grandes personalidades, o maior de todos para mim foi o João do Vale, todo mundo que sabe, milita na música, conhece a importância dele, né? Mas, de outro modo, João do Vale tem mais nome em São Luís do que Pedreiras. Tem muito mais publicidade e muito mais eventos voltados à atividade dele do que em Pedreiras propriamente dito. Mas há outros tantos aspectos que são importantes, que é preciso considerar. Deputados estaduais, tivemos o doutor Carlos Melo por 30 anos, mais ou menos, deputado estadual, doutor José, que foi muito importante para a nossa história, além de prefeito, deputado estadual, foi secretário de governo, presidente nacional da FUNASA, uma pessoa de extrema importância para a nossa história. E outros tantos. Governadores, né, também tivemos aqui. Aqui teve o Jackson Lago, que é filho nosso, nasceu aqui no Engenho, que também foi governador do estado. Embora não tenha sido tão, não apadrinhou Pedreiras, não trouxe para isso. Mas é natural daqui. Mas é natural de Pedreiras, isso é muito bom. Não é? Então, vou aproveitar esse seu gancho aí para o seguinte. Eu sou um que cheguei aqui há um ano e poucos dias, poucos meses, e eu me dei ao trabalho de, ao chegar aqui, passar semanas e semanas caminhando, caminhando, é claro, né, na cidade para conhecer esse desenho geográfico da cidade, diferente de tudo que eu já conheci, que eu conheço muitos locais do Brasil. E aquilo me chamou a atenção, essa composição geográfica. Uma cidade pequena, cheia de morros, com as casas todas figuradas, ruas descompassadas, ruas diferentes, mas uma coisa me chamou a atenção. A cada 100 metros, no mínimo, tinha 2 ou 1 comércio aberto. Aí você falou, de onde vem essa mística? O que é que traz isso, na sua opinião, CC? Bom, primeiro assim, eu acredito que aqui nós temos 80% da população de nordestino, né? Principalmente cearense e rio-grandense. E isso já denota essa mistura do aventureiro que vem da lá para cá, que a cerca de 57, salvo engano, nessa época aí, eles migraram para cá. O meu sogro, o primeiro sogro que eu tive, que eu sou viúvo, ele me contava que veio do Ceará a pé, né? A pé via a família todinha, que é a família de Fernandes, tem mais outros tantos, que é a família do Valber, doutor Valber, né? Eles são mais de 1000 pessoas. Então é o seguinte, isso é muito considerável, que esse pessoal veio para cá com o ímpeto de crescer, de desenvolver. Então eles foram, vamos dizer assim, eles construíram nossa cidade, não deixando de enaltecer os primeiros que estavam aqui. Mas aqui, por exemplo, Catebe. Emílio Catebe era um comerciante abastado, que hoje chama-se Beco do Catebe, acho que até mudou de nome, mas era um comerciante abastado que veio de São Luís do Maranhão. E aqui, antes da Estrada de Ferro, que veio de Coroatá, que depois retiraram, aqui era caminho, tá certo? Para você pegar o gênero e levar para São Luís. Como eu falei, era transporte fluvial. Mas isso demorou um tempo enorme sendo aqui. Então, esse pessoal foi construindo pedreiras. Pessoal de Saldanha, tem muitos nomes aí que pode até ser injusto de esquecer, porque naturalmente a gente não está preparado para essa entrevista nesse aspecto. Mas, por outro lado, tem que admitir o seguinte, todos os que acolheram, que vieram para Pedreiras foram bem acolhidos. E são bem-sucedidos. Se você analisar e fizer uma história, levantar, por exemplo, seu Valdeci é do Ceará. Seu Valdeci construiu um patrimônio e uma história muito bonita em Pedreiras. Nunca foi um cearense, ele foi um pedreirense, amava profundamente nossa cidade, tá certo? Tem o Maurício Silva Lima, que embora não more aqui, mas ele se identifica demais com Pedreiras, que é dono da Comabel. E são tantos outros aí que tem esse viés, quer dizer, nossa cidade não é uma cidade de pedreirenses nascidos, são pedreirenses por adoção, porque amam Pedreiras, não ficaram aqui e foram embora para o estado que eles vieram. Não, todos eles construíram família aqui, trouxeram suas esposas, ou casaram-se por aqui. Então essa história, a dinâmica, é por isso que faz diferença a cidade de Pedreiras. Se você for a Codó, Coroatá, eu estou só fazendo um comparativo, a grande maioria da população é de origem de lá. Aqui não. Aqui a maior parte aqui é migrante. É uma miscigenação. É uma miscigenação muito saudável mesmo, porque a gente tem amigos e amigos e amigos e nós não notamos essa diferença. Não há essa diferença, muito pelo contrário. Há uma imensa amizade por todos, um grande amor por todos. Eu sou pedreirense nato, diga-se de passagem. Nascido e criado aqui, como diz a história.
né? E é aí onde nós vamos falar no próximo bloco. A história de Pedreiras, vamos dizer, na contemporaneidade e nesse momento em que o mundo passa pela sua mais profunda mudança. Eu volto já já com José Alberto de Araújo, CC Bulhões. Até já. Oi, meus amores, diretamente do estúdio da TV VMM, para dar um recadinho todo especial para vocês do consórcio Casisc. Gente, tá chegando 2024 e eu tenho certeza que vocês já têm planos e sonhos para realizar. E o consórcio Casisc chegou em Pedreiras para isso, para ajudar e facilitar vocês a realizar seus sonhos. Para vocês que têm vontade de comprar seu carro, sua moto, sua casa própria, seu terreno, e para vocês, mulheres que têm vontade, desejo de realizar sua cirurgia plástica, o consórcio Casisc, parcelamos de 24 até 200 vezes. Venha fazer uma visita e venha para o consórcio Casisc. Para você que sonha em viver aquela vida de campo com toda tranquilidade e paz, queremos dizer para vocês que o Chacreamento Santa Isabel tem ótimos hectares para você. Você vai encontrar lotes maravilhosos com aquele tamanho que você sempre procurou e sonhou. Temos lotes com 3 hectares, assim como esse, que possui 3 açudes. Então você, que sonha em possuir aquela chácara tão sonhada, vem pra cá porque nós estamos nos nossos últimos lotes. Chacreamento Santa Isabel, realizando seu sonho de vida no campo. Vozes do Médio Mearim, a sua nova TV, sua fonte de informação. 2024 está chegando. Nós queremos estar juntos todos os dias, todas as horas, através das nossas imagens nas redes sociais, na sua TV, no seu smartphone, no seu celular. Estamos juntos, 2024, o grande ano da sua vida. Fé, acreditar em Deus que tudo vai dar certo. Vozes do Médio Mearim. Nós estamos todos os dias aqui nas redes sociais, na TV Smart, no seu celular, nos tablets, nas ruas, nas casas, nos comércios, levando a nossa mensagem de paz, levando a nossa mensagem de desenvolvimento e inclusão social. Eu estou hoje tendo a honra de receber nos nossos estúdios CC Bulhões. Para você que está desde o início, está acompanhando uma entrevista dinâmica, repleta de conhecimentos e ao mesmo tempo quase que uma aula para ser verdadeiro. CC Bulhões, tudo aquilo que é planejado há a grande possibilidade de dar certo. E se houver uma estratégia ainda, é mais correto que possa ser evidenciado. Falamos de Pedreiras, Pedreiras é essa cidade que encanta e que precisa ser ainda mais planejada, porque cada dia que passa, as pessoas e as cidades precisam de Pedreiras. Olha o exemplo aí de Tresidéria do Vale, se organizando, porque Pedreiras tem um espaço geográfico pequeno, relativamente pequeno. Você anda 10, 12 quilômetros, talvez, Lima Campos. Poucos quilômetros, já outra parte de São Roberto. São Bernardo. Enfim. Bernardo Mearim, né? Bernardo Mearim. CC Bulhões. Nossa cidade tem alguma estratégia, digamos, de um plano diretor para o crescimento dela? Bom, em termos técnicos, nós fizemos aqui por 2 vezes um plano diretor. No governo Enoilson foi feito um plano diretor. Todavia, esse plano diretor não ficou completo. Faltou regulamentar as leis que ordenam o espaço urbano. Depois disso, agora recentemente, o governo Antônio França fez a mesma coisa. Atualizou o plano diretor. Inclusive fez uma ação muito benéfica, que foi eu entrevistar a população, casa identificando o morador e tudo mais. E nesses depoimentos, o morador dizia qual a necessidade da rua, do bairro, enfim, da cidade. Ele dava as suas opiniões em todos os aspectos, saúde, educação e tudo mais. E aquilo ali, de certo modo, ele te dá uma visão mais panorâmica do que a população prescinde.
Bom, mas aí para equacionar tudo isso, nós tínhamos que ter um plano de metas a longo prazo, onde houvesse um sequenciamento, ou seja, o fato do prefeito ter feito, o prefeito anterior ter feito um estudo, não dá a certeza que aquele estudo vai ter uma projeção futura. Ou seja, não se tem um planejamento a longo prazo do que nós devemos fazer. Por exemplo, o Igarapé São Francisco, a gente chama de Igarapé São Francisco, que outro nome é Igarapé do Estevo, não importa, aquele igarapé que corta a cidade, ele produz todos os anos, inevitavelmente, prejuízo enorme para a população. Porque isso é desde 1900 de carne assada, como o pessoal diz popularmente, ele faz isso. Todavia, em 1986, aqui houve um projeto muito dinâmico que visava não só drenar o igarapé, corrigir as distorções, fazer um revestimento nele, assim como também a cheia sobre o Rio Miarim. O planejamento que foi feito na época da engenharia, de uma empresa do Rio Grande do Sul, ela planejava fazer um cais à beira do Rio Miarim e um transbordo das águas do Igarapé para dentro do rio, e quando o rio enchesse, não passava para dentro da cidade. Há exemplo de cidades que a gente conhece, pelo menos na história, eu não tenho conhecimento pessoal, mas sabe que São Francisco, Santo Luís, lá nos Estados Unidos, ela é abaixo do nível do mar e só inunda, nem vai do rio, se não me engano, só inunda, como foi aquele episódio que teve por causa do maremoto, coisa parecida. A catástrofe. Na Holanda, as cidades, todas elas passam por esse dilema. São cidades baixas, chamadas, são países baixos. Mas em Pedreiras, esse projeto do Igarapé São Francisco foi feito. Houve alguma atividade até onde era o tiro de guerra antigo, ali mais ou menos onde está a rua Eurico Ribeiro, né? E depois disso, esqueceu-se, não se deu prioridade. Mas por que ocorre isso? Nós nunca, eu falo população pedreirense, nunca atentamos para a necessidade que temos de ter um representante a nível federal. A nível federal. Você fala deputado federal. Uma pessoa identificada com a nossa realidade, que possa trazer para nós alguma coisa de recurso. Pedreiras em si é uma cidade, veja bem que eu estou falando, não vou colocar de uma maneira que pode ser confundida. Pedreiras é uma cidade pobre em termos de recurso financeiro. A prefeitura de Pedreiras, ela mal se sustenta. Tá certo? Ela só tem alguma projeção melhor quando vê um recurso de fora, um recurso federal ou estadual. Mas se nós não temos o deputado estadual, se nós não temos o deputado federal, nós praticamente estamos alijados do processo. Você quer ver um exemplo? Coratá tem um hospital, aliás, uma rede hospitalar das mais perfeitas que o Estado colocou na época do governo Rosiana Sarney, porque o senhor Ricardo Murá, aparentado da dona Rosiana, com a da Rosiana, levou para lá. E nós ficamos aqui com um hospital, com promessa de um hospital, que saiu do papel, tem uma unidade hospitalar, mas não tem o que nós desejaríamos. Até hoje nós recorremos a outras unidades hospitalares. Ou seja, nós não temos representante, na verdade. Nós temos dificuldade de eleger um representante nosso, que se identifique com a nossa necessidade. É muito complicado o quadro político nosso. Todos os anos aqui, quando vai eleger um deputado, se tiver 210 deputados, candidatos, tem 210 votos. Ou melhor, 210 votantes, a cada um do deputado vai ter uns mais, outros menos. Então, assim, não há uma identificação de qual é a nossa meta. Se nós tivéssemos uma meta e alguém tivesse essa prioridade, olha, eu vou corresponder ao anseio de vocês, evidentemente que eu ia trazer essa pessoa para o círculo, vamos dizer assim, de atividade e tal, que me permitisse cobrar dele amanhã um resultado. Chamar para a mesa. Chamar para a mesa é um diálogo, mas é um diálogo muito abrangente, envolver toda a sociedade, não é só a prefeitura, o prefeito, nem os vereadores, assim como a associação comercial, associações de bairro, enfim, toda a sociedade, para poder sensibilizar aquele ideal, aquele moço, aquele cidadão lá, o deputado, o senador, quem for, para entender que nós estamos aqui passando por vexame. Quer ver uma coisa muito elucidativa? Lago da Pedra não era Lago da Pedra daquele tamanho que você vê hoje. Lago da Pedra ganhou espaço, ganhou densidade, quando foi ligado a Marajá do Sena e até o Arame, tá certo? Aquela estrada para Altamira também. Pedreiras aqui, só teve Joselândia ligado por asfalto, depois de muita luta, depois de 30, 40 anos de luta, e ainda fizeram o favor de ligar lá para Presidente Dutra. Priorizaram lá, e aqui ficou esquecido. Você me falando dessa ideia, eu vou fazer um comparativo também.
para quem chegou aqui há pouco tempo como eu acho que Lima Campos está mais organizado do que Pedreiras. Bom, Aparenta em estar. termos urbanismo, tá bom. Agora tu tem que ver um detalhe, sem desmerecer o administrador de Lima Campos, que eu acho ele muito eficiente. Mas ele teve um recurso que privilegiou Lima Campos. Enquanto Pedro recebia 800 mil, ele recebia 2 milhões, né? O O gás. Aí aqui não houve uma responsabilização direta de onde vai esse recurso, para onde vai. Cobrar que o prefeito fez isso, desviou aquilo outro, não resulta em nada. Tinha que haver um equacionamento. Ó, o dinheiro é específico, tá certo? Esse dinheiro vai ser direcionado para atividade tal. Se não tem como fazer esse orçamento, tem como a Câmara priorizar, a sociedade, de um modo geral, obrigar o governante a fazer a aplicação direta desse recurso. É uma cobrança social. É uma cobrança social, tem que haver. Não é? Por isso que eu digo, nós temos uma dificuldade enorme de juntar a sociedade no entorno de uma ideia, tá certo? Mas é para isso que nós estamos trazendo você aqui, para que a gente comece agora. Você que está nos ouvindo aqui, entenda o que nós queremos falar. Não é culpar o prefeito, ex-prefeito, não. É saber da realidade. Primeiro temos que ter um representante federal alinhado com as necessidades, um estadual que saiba da verdade e uma prefeitura com pessoas que compreendam para discutir o entendimento e a proposta do CCE. Bulhões aqui, não é isso que você está dizendo? Exato. Só para elucidar um detalhe mais, há poucos dias eu comentava até com o Simplício, eu comentei isso, mas comentei com outras pessoas. O doutor Kleber, quando prefeito, ele teve aqui o Conselho Municipal de Desenvolvimento. Era um grupo de pessoas, de pessoas mais, vamos dizer assim, importantes no bom sentido, né? Não é obrigado você ter dinheiro para ser importante. Um pouco mais de conhecimento. E não, que eles discutiam para onde ia a cidade. Qual era a política? A exemplo, isso aí é uma cópia do que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os prefeitos lá, ele tem um conselho de cidadão no município que dá a direção para onde você vai. Ou seja, para onde que nós queremos construir. Qual a sociedade que nós queremos ter? Por exemplo, agora eu soube que tem um curso de engenharia. Fiquei, que bacana, né? Mas eu te pergunto, como é que nós vamos dar a esse povo se formar na faculdade e qual o emprego que nós vamos permitir que ele tenha? Qual a atividade campo de trabalho dele. Campo de trabalho. Então nós precisamos ter uma atividade aqui produtiva. Nós não temos uma atividade produtiva. Enquanto dela tem sabão, tem cerâmica, nós não temos aqui. O que está faltando? Qual o problema nosso? Tu disseste que não tem área. Tem área sim. Nós temos aqui área para expandir para o Sítio Novo, que é enorme. Nós temos uma área aqui para o lado do São Joaquim, que é enorme. Nós temos uma área, não é como se diz assim, uma área grande, imensa, mas nós temos. Mas nós fizemos uma opção equivocada. Nós só produzíamos, aliás, babaçu e arroz. Aqui por perto algodão, tinha tudo. Algodão há muito tempo atrás, passou a fase do algodão. Mas, de todo modo, isso aí foi substituído por quê? Por pastagem, por gado. Leite, nós tínhamos a cooperativa do leite, acabaram com a cooperativa do leite, que dava uma sobrevida para o produtor daqui da cidade. Vamos ver se eu entendo. Se tem gado, falta leite, como é isso? Não tem leite como tínhamos, que nós tínhamos a cooperativa do leite, que mandava o leite para São Luís, que vendia o leite. Então sobra pasto? Não tem pasto. Não tem pasto, não se produz mais. O gado que tem agora é gado de corte. Não se priorizou mais o gado de leite. Porque o gado de leite, ele é um gado que, vamos dizer assim, todo dia o produtor tem a rendazinha dele, que dá a subsistência dele, e ajuda no roço, não sei o que e tal. Mas acabou isso aí. Então nós perdemos, nós não temos uma política direcionada para dizer assim, o que é que nós vamos fazer efetivo. Não é a política só da discussão da classe produtora, essa é muito importante, essa é a base. Mas também o governante tem que abraçar aquela causa. Não é só o governante local, o prefeito e os vereadores, é também o deputado, como eu falei agora há pouco, o deputado federal, para trazer recursos para nós, dizer assim, vai acontecer, está aqui, estou bancando vocês. Nós não temos essa política. Então não adianta só pegar o helicóptero e vir olhar as catástrofes aqui, mas também não adianta só cobrarmos do presidente se a gente também não está tendo a nossa parte de organizar essas cobranças. Não tem organização. A nossa cidade não tem essa organização, não tem essa preocupação. Outro detalhe, vamos falar de Trizidela um pouco aqui para colocar a Pedreira no patamar correto. Okay. Trizidela deu uma expansão urbana enorme. Eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar um dos loteadores de lá, que na época teve até com dificuldade junto ao Ministério Público. Eu fui lá, fiz a defesa dele, a defesa que eu falo, as obras necessárias de engenharia para justificar o evento lá. Bom, hoje Trizidela expandiu-se. Mas o que aconteceu? Primeira coisa, os terrenos de Trizidela são mais baratos, metade do preço daqui. Né? Segundo, as facilidades que foram oferecidas.
o prefeito anterior de lá, que era o Fred Maia, ele possibilitou muita gente ir lá, faz teu serviço, teu loteamento, que eu vou te apoiar. Aqui, o exemplo maior é a questão da água, que lá na Trizidela foi facultada a Câmara colocar água em todo o loteamento, enquanto aqui era proibido terminantemente. Até Então, uma fonte lá que eu vejo o pessoal pegar água todo dia. Pois lá é. Então, assim, nós ficamos à mercê de uma dificuldade que não se despertaram para isso. Aí você diz assim, poxa, por que Pedreira não cresce? Como não cresce? Se não há uma vontade política de melhorar. Quer ver uma coisa fácil de entender? O Totonho Chicote, salvo engano, teve a oportunidade aqui de receber 5.000 casas, mas não tinha área, não tinha onde colocar. Como agora, mesmo se chegar e dizer, vou colocar 5.000 casas, não tem onde colocar. Aí o que aconteceu? Não se visualizou para onde a cidade vai crescer. Qual o local adequado? Eu vou botar lá para o Diogo, eu vou botar para o Sítio Novo, eu vou botar aqui para o Engenho. Quer dizer, você tem que ter essa proposta. O Mário Damiarim, uma ocasião, me perguntou, Cessé, onde eu coloco aqui 100 casas? Você não tinha opção, você não tinha. Mas por que não tem? Porque, como eu te falo, não houve um planejamento, tu acabaste de falar. Ou você pensa a longo prazo, ou você não vai conseguir. Achar que eu vou dar 100 lotes e vou fazer 100 casas, não vou. Eu tenho que fazer um equacionamento, eu tenho que buscar recurso federal. Quando foi feito o Parque das Palmeiras, que o João Maia que fez, eu trabalhei com o João Maia, foram 5 anos, depois fizemos umas casas em Codó. Ele ambicionou o projeto, teve apoio do Pedro Maranhão, que hoje é genro dele, tá certo? O Pedro Maranhão envolvido lá em cima, conseguiu viabilizar recursos através da Caixa Econômica, as casas foram financiadas. Quem comprou casa teve a sorte, a felicidade, e depois a Caixa dispensar o débito, porque ficou irrisório, e hoje o Parque das Palmeiras tem lá 300 casas, fora outras tantas que foram construídas, um bairro novo. Mas nós não temos mais, que depois disso, o que foi feito? Tá certo? O Maria Rita, a custa de muito sacrifício ali, que é uma confusão que não se sabe se vai dar certo. Eu suponho que vai dar certo. Eu quero que dê certo, aquele povo é sofrido. Mas aí o padrão é diferente. Ali não é casa popular, e deveria ser popular. Então, como é que vai ser feito? Nós não temos um plano de expansão urbana, tá entendendo? É isso que tu fala no plano diretor. Para onde vai crescer a cidade? Cadê o projeto? Cadê a meta? Aqui tudo é bairro e tudo é centro ao mesmo tempo, né? Pois é. Graças a Deus por um lado, porque pelo menos tem a felicidade de morar em um bairro e não precisa de tanto de estar no centro da cidade, né? E ao contrário da capital do estado onde eu vivo. Teresina está se acabando o centro, porque todo mundo está indo para os bairros com medo de assalto, transporte, facilidade. As tecnologias estão optando por esta, vamos dizer, situação. Eu volto daqui a pouco com o Cessé Bulhões para a gente continuar essa entrevista. Eu tenho certeza que ela é interessante até para os estudantes das universidades e também das escolas de nível médio. Eu volto já já. Oi, meus amores, diretamente do estúdio da TV VMM, para dar um recadinho todo especial para vocês do consórcio Casisc. Gente, tá chegando 2024 e eu tenho certeza que vocês já têm planos e sonhos para realizar. E o consórcio Casisc chegou em Pedreiras para isso, para ajudar e facilitar vocês a realizar seus sonhos. Para vocês que têm vontade de comprar seu carro, sua moto, sua casa própria, seu terreno, e para vocês, mulheres que têm vontade, desejo de realizar sua cirurgia plástica, o consórcio Casisc, parcelando de 24 até 200 vezes. Venha fazer uma visita e venha para o consórcio Casisc. Para você que sonha em viver aquela vida de campo com toda tranquilidade e paz, queremos dizer para vocês que o Chacreamento Santa Isabel tem ótimos hectares para você. Você vai encontrar lotes maravilhosos com aquele tamanho que você sempre procurou e sonhou. Temos lotes com 3 hectares, assim como esse, que possui 3 açudes. Então você, que sonha em possuir aquela chácara tão sonhada, vem pra cá porque nós estamos nos nossos últimos lotes. Chacreamento Santa Isabel, realizando seu sonho de vida no campo.
Vozes do Médio Mearim, a sua nova TV, sua fonte de informação. 2024 está chegando. Nós queremos estar juntos todos os dias, todas as horas, através das nossas imagens nas redes sociais, na sua TV, no seu smartphone, no seu celular. Estamos juntos. 2024, o grande ano da sua vida. Fé, acreditar em Deus que tudo vai dar certo. Olá, estamos de volta no seu VMM, Voz do Médio Mearim News. Todos os dias eu trago um entrevistado ou uma entrevistada para a gente falar sobre a nossa cidade. E o que a gente quer com isso? Que esses pontos sejam discutidos, que essas questões sejam levantadas e que o diálogo proporcione soluções para os problemas do município. Não há nenhuma intenção política no nosso diálogo. Ao mesmo tempo, nós queremos que os políticos entendam e que a sociedade compreenda que é papel de todos o desenvolvimento. Onde seu filho vai morar no futuro? Onde o seu neto vai residir? Onde terá campo para geração de renda, emprego e trabalho na nossa cidade? Se nós somos uma meca, como todo mundo diz, aqui tem todo um histórico de empreendedores. Como está sendo preparado o futuro desta cidade? Eu estou falando com o CC Bulhões. Já deixou para você aqui preocupações que não devem ser só deles. Essa situação, ela condiz a uma preocupação social. CC, vamos para a terceira e última parte, embora eu quero acrescentar que nesse bloco vamos falar de uma outra atividade sua, que foi a qual eu cheguei próximo de você. Mas vamos fechar aqui com Pedreiras. Qual é o futuro de Pedreiras, na sua opinião? Bom, eu gostaria muito que essa nossa conversa prosperasse, tá certo? Não no sentido de priorizar eu e você, né? A gente sabe muito bem que muita gente, às vezes, vê as pessoas de um viés estritamente passional, como se eu estivesse aqui almejando um cargo político ou coisa parecida. Né? Do mesmo modo que você também tem tido uma projeção muito boa na nossa cidade, e eu sei da sua ambição, que é esse meio de comunicação. Por outro lado, se você olhar os exemplos que nós temos, eu citei aqui fora do ar, citei o exemplo do Josenil, prefeito, que abriu vários bairros, inclusive Jerusalém entre dela, doou para o povo, doou, abriu e doou, tá certo? Aqui também no Engenho tem vários locais que ele andou fazendo ruas e tudo mais, e doou para o povo mais pobre, mais carente, e hoje se constitui em bairros. A despeito da infraestrutura que não possa ser tão aviltante, tão bem elaborada, mas funciona, contenta e abriga pessoas. O Dr. Kleber, quando prefeito também, ele abriu o bairro do Mutirão e ali foi feito um projeto de casa de taipa, coberto de palha, depois passou para telha, né? Recurso que na época foi doado pela Sudene, e ali se construiu um bairro imenso, que é o bairro do Mutirão. O Dr. Josélio topou uma briga grande na época, quando prefeito, com o governador, então, que era irmão do Monsenhor Gerson. O Monsenhor Gerson era nosso pároco local. O governador Nunes Freire, ele tinha uma aversão muito grande pelo Josélio, mas ele tocou o pau e tomou o Goiabal do Monsenhor, que era um sítio, era um Goiabal mesmo, e ali construiu um novo bairro. A Laranjeira, a Rua da Laranjeira, era uma rua que não dava acesso. Você, para passar para a boiada, para vir aqui do cantinho, como se diz, para ir para lá, tinha que dar uma volta imensa. Aí se construiu a Rua da Laranjeira. O bairro do Diogo foi uma necessidade. Por quê? Porque lá na Rua da Golada, onde era o Baixo Meretriz de Pedreiras, como se dizia, o doutor José foi, abriu o bairro do Diogo e mandou o pessoal para lá. Hoje é um bairro grande e nobre, tá certo? Você vê que há uma ambição, vamos dizer, nesses governantes que tiveram essa visibilidade, que precisava crescer a cidade. Quando você cresce, você aumenta a densidade populacional, o comércio vem junto. Hoje se sabe que Pedreiras perdeu o número de habitantes, Pedreiras perdeu, o IBGE está dizendo isso, e nós vamos cair, nosso FPM, que era 1.8 ou 2.0, não recordo bem, vai baixar para 1.6, ou seja, se você recebia 400 mil, vai passar a receber 300, quer dizer, já está no sufoco, vai ficar muito mais sufocado. Então, por que disso? Por causa de falta de um planejamento a longo prazo, como é que eu vou pegar essa cidade e fazer ela se desenvolver. Outro ponto fundamental, foi o que nós falamos, a questão do trânsito.
O trânsito, para você tirar aquele volume que está ali, você tem que pensar em trazer aquela rodoviária para fora da cidade. Isso foi feito em Santa Luzia do Tilho há muito tempo, foi feito em Grajaú, foi feito em Caxias. Só assim, a curto prazo, estou colocando, com o Codó também. Por que nós não fazemos aqui? Qual a dificuldade nossa? Tem essa área bem aqui em frente ao Mateus, que poderia ser muito bem aproveitada. Claro que tem que haver um acordo prévio com o proprietário de lá, mas trazer todo o serviço de transporte urbano para lá. Eu posso muito bem estabelecer metas onde, por exemplo, uma carreta não vai penetrar na cidade no horário comercial, ela só vai poder entrar à noite. Ah, mas eu tenho pressa, então tem um ponto de apoio que você descarrega e o carro pequeno vai transportar. Você vai dar chance para muita gente prosperar em outra atividade. Terceirização. Ação. Então, assim, nós não temos assim esse foco, essa visibilidade do que nós precisamos fazer para o futuro. Eu me recordo bem que eu tive uma polêmica enorme com uma pessoa aí, porque o bairro do Matadouro tem uma área lá que era um lago, e eu fui desafiado para mudar o lago, e mudei. Foi um desafio muito grande. Mas aí surgiu um impedimento e não sei o que, terminou não servindo para nada. Quando, na verdade, o que se precisava lá? Construir no bairro do Matadouro uma área de lazer para aquela população, muito carente, por sinal, que desse a possibilidade de ali estar uma atividade comercial pequena, um refrigerante, uma água de coco, não sei o que e tal. Mas você tem que pensar nisso com mais evidência. Mas você tem que ter essa vontade de ver o futuro. Eu não estou ali pensando em projeção pessoal. Não é porque ali vai dar mais voto. Não, eu tenho que pensar no desenvolvimento. Se ali vai amanhã te dar relevância, como eu citei agora o caso do Dr. Josélio, deu relevância para ele? Deu, porque ele foi um sujeito audacioso, como o Dr. Kleber também foi audacioso, e Josenil foi audacioso. Então precisa entender isso, cara. Eu não posso pensar de uma maneira subjetiva, só se me beneficia direto. Não, daqui a 20 anos eu posso ser reconhecido, ou nem ser reconhecido, não importa. O seu Vicente Benigno, na época, ele, a despeito de toda a dificuldade da engenharia, ele construiu uma rede de canais aqui, pontes invejável, que até hoje está aí enterrada no chão, e muitas delas funcionando com a tecnologia artesanal. Então, um desafio que ele soube encarar. Esses homens que nós precisamos trazer de volta com esse viés, com esse entendimento, para poder planejar nossa cidade. O que é que nós queremos para o futuro? Para onde nós vamos? O que é que nós ambicionamos? O que é que vamos ganhar com isso? Você nos obriga, no bom sentido, a criar em breve um programa onde vamos fazer uma mesa redonda aos sábados e trazer os segmentos que constituem a nossa cidade. A classe dos advogados, a classe dos médicos, a classe dos professores, o gari, aqueles que fazem para opinar, mostrar a realidade, ser escutado, vir para a mesa do diálogo, da discussão. Não adianta chegar, somente vir de fora para cá e expor a solução sem conhecer a raiz do problema. Mas agora, nós vamos falar de outra coisa muito bonita do CECEM, que essa foi, vamos dizer assim, o começo da amizade. E eu sempre digo aqui que eu tenho um carinho muito grande pelo Werneck. É um cidadão, é uma pessoa como qualquer ser humano, tem suas virtudes e dificuldades, erros, qualquer um de nós tem. Não compete a mim fazer esse julgamento. Compete falar o lado bom das pessoas, é o que nós fazemos aqui. Você traz para a nossa cidade, não obstante o relacionamento ser humano, criatura, Deus, você está hoje com uma instituição que congrega, uma organização sem fins lucrativos, que atende para ajudar as pessoas no nível espiritual. Vamos falar sobre isso? O que é esse seu projeto aí? Olha só, eu sou, como assim, eu fui obrigado a ser espírita, ou melhor dizendo, eu era espírita, não praticante, né? Mas diante de uma diversidade eu tive que ser mais assíduo e mais estudioso, né? Isso, com o tempo, eu vim aprofundando esses estudos e agora, mais do que nunca, eu tenho meus projetos, como tu disseste, né? Eu tenho os planos que até agora eu não pude consolidar, que é ter uma atividade mais direcionada ao atendimento espiritual e, no bom sentido, ao atendimento psicológico. Tanto é que eu estou agora concluindo um curso, acho que até fevereiro, vai demorar, de psicoterapia. Qual é a finalidade? A finalidade é unicamente de atender essa demanda de muita gente que está no mercado, ou melhor dizendo, que está na cidade, passando por dificuldade psicológica.
A despeito que você possa imaginar que não existe, existe. E sem condições de pegar e pagar uma consulta de R$400, que é quanto mais ou menos se cobra um médico, né? Mas a psicologia, a terapêutica espiritual, ela tem uma abrangência muito mais intensa, não obrigatoriamente você sendo um religioso espírita. Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. A terapêutica espiritual é voltada unicamente ao entendimento que seu campo vibracional, a maneira que você vive, que você encara a vida, que você encara o aspecto diário da tua vida, é que faz diferença. Se você tiver uma vibração intensa, com o bem, com o amor, com intensidade muito grande, muito profunda com Deus, certamente tu vai estar com saúde física e saúde mental. Você não vai ver um idoso que esteja espiritualizado com problema mental, com revolta, com crise de depressão, de ansiedade e tudo mais. Por quê? Porque ele começa a desenvolver na sua consciência a necessidade de se espiritualizar, não é no sentido religioso, como eu bem disse, é de conviver pacificamente com as pessoas, amorosamente com as pessoas. Ele busca continuamente atender as pessoas na sua integridade. E não significa doar recursos, significa doar energia, doar amor, tá certo? Compreensão. Então, compreensão, entendimento. Então, nesse aspecto a gente está preparado há muitos anos, mas eu estou formatando isso para que eu possa estabelecer uma meta. Eu tenho um local que eu vou abrigar 20 pessoas diariamente, claro, não é continuamente. Eu vou abrigar 20 pessoas para a gente sentar e conversar. Sentar e conversar sobre a vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito do meu laço familiar? Eu tenho um filho que é drogado. Como é que eu convivo com esse meu filho? Eu tenho um pai que está idoso, intolerante. Como é que eu convivo com esse meu pai? Eu tenho um chefe no meu trabalho que eu não suporto. Como é que eu convivo com esse meu chefe? Eu tenho uma atividade comercial que me dá lucro suficiente para finais de semana eu poder distribuir uma cesta básica. Como é que eu faço isso de uma maneira que eu não possa ser visto, vamos dizer assim, porque isso gera um certo desconforto? E aí, assim, como é que você vai funcionar na verdade? Como é que você pretende tocar a vida? Primeira coisa que é importante, e isso é até um pouco agressivo, porque muita gente não quer entender, nós não somos aqui moradores pela primeira vez, e nem a última. Nós estamos aqui de passagem. Nós estivemos aqui, vamos voltar para onde estivemos e vamos voltar novamente. São passageiros do tempo. A vida não se resume a uma vida só. A vida são várias vidas sucessivas e nessas continuidades, nessas vidas sucessivas, é que o ser humano vai encontrando a perfeição sua. Como é que eu vou admitir um irmão meu, por exemplo, consanguíneo, às vezes até com a mesma idade, às vezes até gêmeos, e temos diferença de caráter? Se somos criados com o mesmo pai, com a mesma condição social, no mesmo lar, por que essa diferença? Nessa visão, a vida de um é a vida do outro? A vida de um e de outro são diferentes porque nós temos cargas de outras vidas que trouxemos. Nós temos cargas kármicas de outras vidas que trazemos para cá. E nós precisamos equacionar a nossa vida, precisamos trocar experiência, amar mais intensamente o nosso adversário, porque às vezes dentro de casa, no teu próprio seio familiar, tu tem divergência e tu não entende como é que eu não me dou bem com o meu irmão tal e me dou bem com o irmão tal, tá certo? Outro aspecto relevante, você vê hoje, passa muito na internet, TikTok, esse pessoal aí, crianças com 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, tocando piano rigorosamente muito bem. Não há como explicar de outra maneira que não tenha sido um milagre, ou então uma encarnação passada, que é o que a gente fala. É um ser que vem aqui, que já viveu essa experiência e agora trouxe esse padrão. Outro detalhe muito mais importante ainda, porque esse está muito em voga. Por que tem gente que quando, por exemplo, usa droga, bebida principalmente, muda de personalidade? A pessoa fica agressiva, fica muito alegre, às vezes fica saliente demais, e se transforma. Por que se transforma? Porque são personalidades de vidas passadas que se representam. Você, de repente, está aqui. Encarnam? Não encarnam. Eles se apresentam. Você está aqui no seu trabalho, de repente chega um cara aqui, lhe agride, e você muda de figura, e você fica grosseiro, estúpido, não sei o que. Rapaz, não conheci fulano se mudou completamente. O que houve?
pelo fato de tu ter vidas passadas, pelo fato de ter experiências passadas. Numa dessas experiências, tu representou um papel de uma pessoa muito forte, muito determinada, ou muito possessiva, ou qualquer coisa, e essa vivência lá atrás, ela agora se apresenta. Por quê? Porque tu saiu de cena. Ou melhor dizendo, tua mente agora não está interagindo com o ambiente. Tu saiu de cena, tu perdeu a razão. Outra dimensão. É outra dimensão. E aí fica estranho. E isso é uma coisa que a gente vai ter que conviver, trabalhar, entender e tentar persuadir as pessoas a entenderem que nós somos seres de muitas vidas. E essas vidas nossas, elas muitas vezes se apresentam aqui no nosso dia a dia. Não adianta você querer culpar. O meu filho não quer nada com a vida. Por mais que eu me interesse, ele não gosta de ir trabalhar, ele não quer saber de coisa nenhuma, parece uma mosca morta, não sei o quê. Qual o problema daquela criança? Qual o problema daquele jovem? O que é que está faltando nele? Há um despertar, um tratamento psicológico que você pode fazer e um tratamento terapêutico espiritual para fazer essa personalidade dissociar dele e trazer o verdadeiro para o dia a dia. CC Bulhões nos deu uma aula de gestão, nos deu uma aula de conhecimento e no final acalmou os nossos corações e deixou a alma aqui com mais vontade de conversar sobre esse assunto. Mas é justamente assim que eu quero finalizar. Sobre os auspícios do Branquinho, do empresário Branquinho Júnior, também com o nosso, nós queremos abrir aqui o espaço para você ter semanalmente um horário para conversar esse diálogo, para acalmar, certo, a aflição das almas existentes e tantas outras, vamos dizer assim, benesses espirituais que possam haver. Queria te agradecer por ter aceitado o convite. Sabe, foi uma honra para mim, ao longo dos meus 30 anos de jornalismo, conversar com um homem tão rico de conhecimentos. Eu vou só dar um parêntese para poder complementar. Eu espero que a gente consolide o programa. Eu vou trazer minha parceira, que ela também trabalha na Casa Espírita, e nós faremos palestra juntos, porque naturalmente o conhecimento que nós temos, ele é muito embasado na doutrina espírita. Muitas vezes foge um pouco esse padrão, porque não é fugindo, é porque as ideias que são consolidadas lá, elas estão hoje, à luz da psicologia, muito mais abrangentes, estão muito mais lúcidas, estão dando clareza para a vida de cada um de nós. Você nunca se lamente pela vida que tem, muito pelo contrário, todo dia amanheça agradecendo a Deus pela vida que tem. Porque muitos nossos, às vezes, no que temos, no pouco que temos, se sentimos infelizes quando não observamos que tem pessoa muito mais carente, muito mais deficiente, muito mais em dificuldade, que superam o dia a dia com alegria. E é isso que nós vamos trazer para o programa, para transformar cada um de nós numa pessoa que abrace a vida, abrace a nossa cidade, abrace o nosso trabalho. Então, sejam bem-vindos à rede de comunicação VMM, Vozes do Médium Mearim. Muito obrigado por ter compartilhado conosco esse momento e daqui a pouco tem o terceiro bloco do nosso programa. Um grande abraço e até daqui a pouco. Oi, meus amores, diretamente do estúdio da TV VMM, para dar um recadinho todo especial para vocês do consórcio Casisc. Gente, tá chegando 2024 e eu tenho certeza que vocês já têm planos e sonhos para realizar. E o consórcio Casisc chegou em Pedreiras para isso, para ajudar e facilitar vocês a realizar seus sonhos. Para vocês que têm vontade de comprar seu carro, sua moto, sua casa própria, seu terreno, e para vocês, mulheres que têm vontade e desejo de realizar sua cirurgia plástica, o consórcio Casisc, parcelamos de 24 até 200 vezes. Venha fazer uma visita e venha para o consórcio Casisc. Para você que sonha em viver aquela vida de campo com toda tranquilidade e paz, queremos dizer para vocês que o Chacreamento Santa Isabel tem ótimos hectares para você. Você vai encontrar lotes maravilhosos com aquele tamanho que você sempre procurou e sonhou. Temos lotes com 3 hectares, assim como esse, que possui 3 açudes. Então você, que sonha em possuir aquela chácara tão sonhada, vem pra cá porque nós estamos nos nossos últimos lotes. Chacreamento Santa Isabel, realizando seu sonho de vida no campo.
Vozes do Médio Mearim, a sua nova TV, sua fonte de informação. 2024 está chegando. Nós queremos estar juntos todos os dias, todas as horas, através das nossas imagens nas redes sociais, na sua TV, no seu smartphone, no seu celular. Estamos juntos. 2024, o grande ano da sua vida. Fé, acreditar em Deus que tudo vai dar certo.